já que o tema é reação adversa a medicamento, eu queria que vocês me dissessem aí o que é que vocês entenderam até agora por alergias, já que uma das reações adversas a medicamento é a reação de hipersensibilidade, né? Me contem aí. O que é que a gente viu ontem sobre alergias? Vimos os 3 sinais clássicos de um processo inflamatório, não foi? Que é caracterizado pelo quê? Dor, edema e dor. Muito bem. Bem, clinicamente no paciente, como é que isso se manifesta? Como é que você consegue, você técnico em enfermagem, como é que você consegue perceber esses sinais no seu paciente? O que seria o rubor? Pigarros, Pigarros, a gente falou ontem, né? Que seria um coceira, sinal. O pigarro seria um sinal de quê? de efizema de glote, sei lá como é o nome, meu Deus do céu. Não, esse nomezinho aqui do meio, ó. Inflamação da Edema. epiglote. Edema. Isso, boa, gente. Rafael e Suênia, boa. É o edema de glote, né? Ele pode estar tossindo como um reflexo ao edema que está acontecendo nessa região aqui orotraqueal. Bem, e o rubor? Placas vermelhas. Certo? Placas vermelhas. Eu vou chamar a atenção de vocês quando a gente fala do rubor. O rubor é a coloração avermelhada, né? Ele pode estar se referindo também a um processo que é muito comum da administração de medicamentos que se chama flebite. Já ouviram falar? Já. Já. O que é a flebite? O que é fleblite, Rafael? Por favor. Pelo que eu sei, flebite é uma inflamação nos tecidos vascularizados, né? Na veia também, né? Quando rompe, aí fica aquela manchinha arroxeada, né? Com amarelo, esquenta, dá calor também, um monte de coisa. Isso. Muito bem, Rafael. E de baço. Então, assim embaixo, né? Podemos dizer que o rubor, ele pode se manifestar por meio da flebite, vou escrever ela aqui, flebite, e que ela se caracteriza por inflamação do sistema circulatório. Eu estou colocando sistema circulatório, mas a gente espera que isso seja muito mais local. Quando eu falo sistema circulatório, eu penso no todo, né? Mas a flebite, ela é o resultado do processo inflamatório por administração de medicamento. Na maioria das vezes, ela acontece por um tempo de administração muito mais rápido do que o vaso suporta. Então, imaginem que os vasos, eles têm calibres diferentes e, normalmente, os acessos em calibres, acessos periféricos, que são calibres mais frágeis, quando você administra um medicamento injetável com uma pressão e uma velocidade muito rápida, você acaba tornando esse ambiente muito sensível e ao risco de, por um processo inflamatório, ocorrer o extravasamento desse vaso, certo? Então, esse extravasamento ele acontece para a região intersticial. Vou tentar fazer um vaso aqui. Então, como o medicamento que está sendo administrado deixa eu ver se eu consigo colocar a nossa agulha aqui. Aqui está a agulha, que está administrando o medicamento. Esse medicamento que está sendo administrado, ele tem uma concentração, certo? E aí a gente já viu o conceito de osmolaridade, não vimos? Quem lembra? Repita aí, por favor, que eu perdi o raciocínio aqui. Quem lembra do conceito de osmolaridade? Eu acho que é quando a substância se une às células do organismo para circular no corpo.
Não sei Não, se é isso. esse é o processo de distribuição, Adri. Esse é o processo de distribuição. Ela se liga às proteínas, né, plasmáticas Isso. para entregar nos tecidos corretos. A osmolaridade está relacionada à concentração que uma substância possui e o equilíbrio que o corpo da gente faz para tentar diluir numa concentração fisiológica. Vocês lembram qual é a concentração fisiológica? 0,9%. Boa, Etiane. 0,9. Então, se a concentração do medicamento que eu estou administrando é maior do que 0,9, o que é que vai acontecer no meu corpo? Meu corpo vai tentar corrigir isso daí através da homeostase para que ele seja diluído e a concentração se aproxime da fisiológica, que é 0,9, como a Tiane falou, certo? Só que se eu coloco isso daqui numa velocidade muito grande, o que acontece? Se a velocidade é muito grande, não há tempo hábil para que essa substância ela seja corrigida, né? Essa osmolaridade, essa pressão com que ela entra dentro dos vasos, essa concentração muito alta, não há tempo para o corpo conseguir fazer essa correção e acaba acumulando dentro dessa região aqui da administração do medicamento um número maior, uma concentração maior de substâncias com risco de ter rompimento. Olha só, quando há o rompimento, as substâncias elas começam a extravasar para o meio externo. E nesse meio externo aqui, nós temos o meio chamado de interstício. Lembram disso? É a região que fica entre os vasos e as células. Olha a célula aqui. Tem o núcleo, né? Essa região aqui faz com que haja um processo inflamatório. Ou seja, houve o rompimento, houve um rompimento aqui, as substâncias que foram administradas acabaram extravasando para o meio intersticial e inicia-se então um processo inflamatório. Então, como o processo inflamatório vai acontecer aqui, vocês lembrem-se que as substâncias elas podem ser citostáticas ou citotóxicas, certo? Mas basicamente a gente vai ter drogas que são vesicantes e drogas que são irritantes. O que significa chamar essas drogas de vesicantes e irritantes? As drogas vesicantes são aquelas que conseguem romper esse conteúdo celular, essas vesículas celulares, por conta da irritação mesmo que ela provoca. Então, ela chega a causar morte celular e até necrose em alguns casos, certo? O tecido morre, fica preto mesmo. A célula se destrói. Enquanto que outras são apenas irritantes e vai apenas estimular o processo inflamatório. Lembre-se que o processo inflamatório é composto por tudo isso que vocês viram: rubor, dor e edema, certo? Então, a flebite, o processo inflamatório dessas placas vermelhas que vocês observam, pode ser uma reação adversa a medicamento. Sim, pode ser uma alergia, mas depende também de como o medicamento ele foi administrado. E dependendo da administração do medicamento, se eu administrei num tempo de infusão inadequado, eu posso gerar uma irritação ou mesmo morte das células daquela região, certo? Se ela não estiver diluída adequadamente, então está aí a importância da gente diluir o medicamento conforme a orientação da prescrição médica, ou se o tempo de administração foi muito rápido, e aí não deu tempo do corpo se equilibrar nessa concentração
que vai estar aumentada naquela região, o medicamento extravasa para o tecido mais próximo, gerando dor, edema, inchaço, né, na região, vai formar um abaulamento da região, que inchou, certo? E se a droga for vesicante, a gente pode até causar a morte do tecido. Então, há necrose, certo? Então, esse é um dos riscos da administração de medicamentos de uma forma inadequada. Mas aí, como nós estamos estudando reação adversa a medicamento, eu chamo a atenção para vocês para as alergias, tá? Então, vamos pensar que o processo de administração ocorreu perfeito, o tempo de administração foi super adequado, a diluição estava correta, então nós não tivemos um processo aí nem vesicante nem irritante. O que teve é que o paciente que foi exposto a esse medicamento por uma segunda vez, ele pode apresentar uma reação de hipersensibilidade. E o que é a reação de hipersensibilidade? Lascou. Tá aqui a setinha, ó. Reação de hipersensibilidade é uma Alergia. Alergia, reação alérgica. reação alérgica, boa. Ou seja, o paciente ele não teve até então contato com a droga. A partir do momento que ele tem contato com essa droga, o meu sistema imunológico vai reconhecer, opa, temos um intruso dentro do organismo. A partir do momento que ele descobre esse intruso, substâncias inflamatórias, chamadas de pró-inflamatórias, vão ser liberadas como uma sirene. Imagina uma sirene de ambulância, é essa substância pró-inflamatória. Ela vai estar gritando para o corpo e dizer, ó, tem um intruso aqui, venham atacar para botar esse intruso para fora, certo? Essa é a função do processo inflamatório. Então, toda vez que vocês lembrarem de um processo inflamatório, de início é bom. Então, o nosso corpo precisa do processo inflamatório para sinalizar que algo está errado. Vocês já imaginaram se a gente não tem inflamação? A gente não conseguiria perceber um machucado, a gente não conseguiria perceber que tem um corpo estranho dentro do nosso corpo, que tem um vírus se multiplicando. Então, na verdade, quando a gente tem o processo inflamatório, outras reações são desencadeadas. Exemplo, a febre. O que é a febre? A febre vai ocorrer por conta dessas substâncias inflamatórias, fazendo com que o corpo ele aumente a temperatura. Então, o nosso corpo gira em torno mais ou menos de quanto a temperatura corporal? 36, 37,5. Isso, perfeito. De 36 a 37,5, né? Depende do organismo. Mas dentro dessa faixa de temperatura, a gente considera como uma temperatura fisiológica. É a temperatura onde as reações orgânicas, as reações fisiológicas, ocorrem de boa. Quando o corpo percebe que tem, por exemplo, uma bactéria que se instalou aí no canal urinário, certo? Então ela começa a liberar, o nosso corpo começa a liberar pró-inflamatórios, substâncias pró-inflamatórias, que vão desencadear uma série de reações, dentre elas a febre. E a febre é o aumento da temperatura corporal pelo nosso centro de termorregulação. Então, nossa temperatura aumenta. Alguém imagina por que a temperatura da gente aumenta? Questão sanguínea para. Assim não, professor. Tô com a palavra na língua não, mas não. Fugiu. Ah, não? E o aumento da temperatura também é uma reação de defesa, né? É uma reação de defesa. Por que qual é a defesa aí que está por trás? Vocês sabem? Os glóbulos brancos, Tem também a ver com isso. Mas tem uma coisa imunidade. interessante, que as bactérias, gente, elas precisam, a gente vai ver isso bem direitinho na aula de antimicrobianos, que eu acredito que é a próxima aula. As bactérias, elas se multiplicam dentro do nosso corpo dentro de uma temperatura agradável, elas são luxentas, elas não vão escolher qualquer temperatura, tem que ter uma temperatura ótima para que elas consigam se reproduzir. Gira em torno aí dos 37, tá? 37. Só que o corpo da gente, o que é que faz? Sobe a temperatura toda do corpo para 38, né? 37,
38, 38 graus. Tem gente que vai até mais. Para quê? Para ele ter certeza que nessa temperatura a danada da bactéria ela não consegue se reproduzir. Olha que defesa. Que bonito. Não é bonito isso? É. Então, o nosso corpo ele tem uma ferramenta de autodefesa. Exatamente o que, acho que foi Natália que falou, não lembro quem foi que falou. Adriana. Adriana, é um mecanismo de defesa. Então, nosso corpo está se defendendo, aumentando a temperatura, impedindo que esse bicho se propague. Aí a gente, às vezes, no menor sinal de febre, às vezes só está com calafrio, já toma um antitérmico. É interessante? Talvez não. Eu preciso saber como é que o meu corpo vai reagir à febre. Então, se a temperatura subiu apenas um pouquinho, monitora, né? Monitora a temperatura, toma um banho, para que a temperatura externa baixe um pouco, mas passou dos 37,5, chegou 37,8, né? Você viu que ela está aumentando gradativamente, aí é hora de tomar assim, um antitérmico. Mas o que eu quero dizer a vocês é que a febre é um dos sintomas que é resultante do processo inflamatório. Certo? Muito bom saber disso, professor. Não sabia, não. Sabia, não. Não é legal? Uma legal. forma interessante, não farmacológica, de você fazer com que a febre cesse, que a febre baixe um pouco, principalmente com criança, tá? É você Banho de tentar... colônia. Banho de colônia é uma boa. Farmacologicamente tem muito sentido, viu, o banho de colônia. Mas eu não diria nem só o banho de colônia, mas também é uma coisa que a gente chama que é indução de temperatura por contato. Vocês já perceberam que quando a gente encosta um garfo numa panela quente, o garfo começa a absorver a temperatura da panela e chega um tempo que você não consegue mais tocar no garfo? Uhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o calor ele se propaga também por contato. Então, o que é que a gente pode fazer? Então, vamos supor que você que é pai, você que é mãe, está com a criança com febre. Então, você pode tirar a camisa e abraçar a criança, pele com pele, para que a temperatura elevada da criança passe para o pai, passe para a mãe, né, na tentativa de equilibrar. Vai passar febre? Não, mas ameniza, certo? Então, o banho de colônia é uma excelente opção. Ela tem o acetato de metileno, se eu não me engano, que é uma substância que ela é relaxante muscular e que também facilita a redução da temperatura elevada. Muito bom. Ok? Ok. Bem, outra coisa que o processo inflamatório faz é o aumento da permeabilidade entre as células. Vocês imaginam que as células elas estão muito coladinhas uma com a outra para impedir justamente a passagem de coisas que a gente não quer, certo? Coisas que não são interessantes para o nosso organismo. O processo inflamatório ele vai fazer com que haja uma maior permeabilidade. Então, ele abre pequenos poros, essas células acabam se afastando uma da outra e os líquidos eles começam a permear mais os tecidos. Então, dessa forma, acontece que os tecidos eles vão ficar encharcados de líquido. Por isso E a questão da suadeira, né? Ou não? Porque tem gente que quando tem hipersensibilidade, pronto, alergia, algum medicamento, por exemplo, dipirona, a febre aumenta, a temperatura aumenta e vai dando aquela sudorese, né? Na verdade, Suene, a sudorese ela é importante porque é um mecanismo do corpo para que a temperatura não suba muito. Então, se a temperatura subir demais, corre o risco do nosso corpo não funcionar bem, porque a gente tem uma temperatura ótima de funcionamento. Então, acima dos 39 graus, a gente já está numa temperatura de risco, porque o interessante é que as proteínas do nosso corpo, elas perdem a função acima dessa temperatura, começam a perder função entre 39, 40 e acima de 40 ela já está perdendo função. Então, as nossas enzimas, que são proteínas do nosso corpo, responsável por reações químicas importantes, elas acabam perdendo função acima dessa temperatura. Aí o que é que o corpo da gente faz? Peraí, a temperatura está muito alta,
eu preciso, imagine uma chaminé, eu preciso colocar o calor para fora. Como é que ele faz isso? Estimulando o suor. Então, o que é que acontece com o suor? A gotinha do suor que sai na nossa pele, ela entra em contato com a superfície e evapora. Quando ela evapora, ela carrega com ela parte do calor, parte da temperatura. Então, suar significa que a gente está diminuindo a temperatura interna, que estava muito alta. Entendeu? Entendi. Então, a sudorese é importante para que a gente não atinja uma temperatura muito elevada. Certo? É. Já o processo inflamatório, ele facilita a formação de edema, porque ele aumenta a permeabilidade entre os tecidos. Certo? Então, uma das formas da gente observar edema, então tem gente que tem vasculites, né, o processo inflamatório no sistema circulatório, somente diabéticos, às vezes é comum da gente encontrar. Então, vocês já devem ter visto que algumas pessoas que têm problema circulatório, as pernas, elas são bem inchadinhas, né? Então, uma das formas da gente descobrir é na parte do meio da perna, que tem um ossinho, quando a gente pressiona por um tempo e solta, você vai ver que fica um relevo. Esse relevo significa que naquela região existe o edema e que o nosso sistema linfático, que deveria drenar esse excesso de líquido, ele não está funcionando bem. Então aí nós temos um paciente que ele pode ter alguma dificuldade no sistema circulatório ou cardíaco, tá? Então pode ser uma das duas doenças, uma série de doenças, mas de cara a gente vai pensar ou problema circulatório ou problema cardíaco, certo? Nessas pernas inchadas. E quem tem, não sei se alguém aqui da turma tem esse problema de perna inchada, mas dependendo da inflamação desses vasos, tem gente que sente tanta dor que chega a ter febre. Já observaram isso? Então, isso tudo é para mostrar a vocês que o processo de inflamação, ele ativa vários caminhos diferentes. Então, falei para vocês da febre, já dei aula agora para vocês do edema e do rubor. O rubor que é esse vermelhidão. E eu associei o rubor e esse vermelho não só ao processo inflamatório resultado da alergia, mas também um processo inflamatório que pode ser por algum impacto físico, como, por exemplo, a flebite, né? Que a flebite é resultante de uma administração de medicamento incorreta. Ok? Tudo isso aí está dentro de processo inflamatório. Deu para pegar? Deu. Sim? Tá tranquilo? Se eu fizer questionamento sobre isso aí, fica tranquilo, né? Eu li hoje que o cérebro só processa durante um momento 79%, e com o decorrer das horas ele vai se modificando, fazendo esquecer o que você aprendeu no dia, chegando até 79% da perda. Então, assim, eu não lhe garanto nada, viu? É por isso que, estrategicamente, como a gente já está 45 minutos de aula, eu vou deslogar, né? Porque o Zoom ele tem esse tempo. Eu vou deslogar e a gente volta na sequência, pode ser? Pode sim, senhor. Muito bem. Até já então.